Começando aqui o nosso noticiário informativo, vamos falar de política e de economia agora com o ministro Paulo Guedes, que voltou a falar nesta quinta-feira em Café e uma nova redução de impostos em 2020, oxalá. 2022. 2022, né? Se Deus quiser, hein? Esse ano o governo reduziu as alíquotas do IPI em 25%. E a zero a alíquota do imposto de importação de 6 itens da cesta básica que mais contribuíram para a escalada da inflação. Olha, Bizarra, entre as propostas citadas aí pelo ministro estão a promessa de corte de 33% no IPI e a proposta de uma nova redução em tarifas de importação sobre bens com preços críticos da economia, como máquinas e equipamentos. Ao baixar o imposto pago pela indústria e tornar as importações mais baratas, o governo pretende contribuir para aliviar a inflação no Brasil. Olha, segundo Paulo Guedes, o objetivo do governo é devolver a carga tributária do Brasil a 31,8% do PIB, o patamar lá de 2020. Em 2021, a estimativa divulgada pelo Tesouro Nacional na última segunda-feira indica que o indicador subiu para 33,9%. Em fevereiro, o governo editou um decreto com o corte generalizado de 25% nas alíquotas do IPI vigentes no país como medida de incentivo à indústria nacional. Na semana passada, a redução foi prorrogada por mais um mês. Guedes já chegou a falar que a redução geral seria ampliada para 33%, o que ainda não ocorreu. Também no mês passado, viu, Café, o governo reduziu a zero a alíquota do imposto de importação de 6 itens da cesta básica que mais contribuíram para a escalada da inflação. Na mesma ocasião, cortou em 10% a alíquota cobrada sobre máquinas e equipamentos importados, para intensificar a produção de bens aqui no país. Como uma redução da mesma magnitude já havia sido feita em 2021 na alíquota de bens de capital, o corte total nas tarifas desses produtos chegou a 20%. E nesta quinta-feira, o ministro da Economia voltou a prometer o corte de 33% no IPI como medida para incentivar a indústria e reduzir os custos para a produção de bens no Brasil. Guedes também defendeu um terceiro corte de 10% no imposto de importação, que incide sobre máquinas e equipamentos, além de uma desoneração de outros 12 produtos que têm preços críticos na economia. Quem estuda o básico da economia sabe que são 4 metas que qualquer governo tem que perseguir: levar o país ao crescimento econômico, gerar emprego, manter os preços estáveis e trabalhar para que haja menor desigualdade social. Quando tem a inflação, e para cumprir, essas metas, você tem os instrumentos. Você tem a política monetária, que mexe nos juros, no crédito, tem a política cambial, que mexe no preço da moeda estrangeira, tem a política cambial comercial, que é a relação com o exterior, e tem a política de rendas e a política fiscal. Quando a inflação sobe, uma das políticas adotadas pelo Banco Central, por exemplo, é o aumento da taxa de juros. A ideia é inibir o consumo das famílias, o rentista guardar dinheiro e os produtos sobrando nas prateleiras, aqueles que são financiáveis, você tem, na média, o controle de preço. Um outro instrumento é a política fiscal. Ora, se os preços estão subindo, se você alivia a carga de tributos, desde que o empresário não fique com uma margem de lucro maior, ou seja, repasse essa vantagem tributária para o preço final, você está conseguindo segurar os preços, consequentemente controlar a inflação. Então são instrumentos que podem e devem ser analisados na sua magnitude. A carga tributária brasileira sempre foi muito pesada, ela já rodeou os 40%. Foi de 38%, foi de 36%. Os países semelhantes ao nosso, vamos pegar o caso do México, 25% a carga tributária. Então, operar com uma carga tributária de 31% a 32% está de bom tamanho. E aí força, meu caro ouvinte, o governo a cortar gastos. Se você pratica redução de carga tributária com corte de gastos, você torna o Estado mais leve, o setor privado se fortalece, o emprego vem, a roda da economia gira. São medidas como essas, técnicas, que podem ajudar. Alguém vai dizer, em ano de eleição, santas eleições, que tomara que tenha eleição todo ano para a gente ter atitudes como essas. 6 horas mais 17 minutos, 6:17, e o Banco do Brasil lançou nesta quinta-feira
uma linha de crédito voltada a caminhoneiros autônomos e que permite a eles anteciparem o recebimento de fretes. É a terceira iniciativa voltada à categoria dos caminhoneiros anunciada pelo governo Bolsonaro em pouco mais de 2 meses. O Banco do Brasil é controlado pelo governo federal e o presidente da República participou da cerimônia em Brasília, em que a linha de crédito foi anunciada. Em fevereiro, a Caixa Econômica Federal já havia lançado uma linha de crédito semelhante para os caminhoneiros. Já no início de abril, o governo anunciou um programa destinado à compra de caminhões com mais de 30 anos de uso, pagando preço de mercado, sob a justificativa de incentivar a renovação de frota. As medidas são anunciadas em ano eleitoral, quando o presidente Bolsonaro tentará a reeleição. Além disso, beneficia uma categoria que o presidente considera fazer parte da sua base de apoio. Em maio de 2018, por exemplo, quando era deputado, Bolsonaro apoiou a greve da categoria. Já em 2021, como o presidente Bolsonaro anunciou um auxílio de R$400 para os caminhoneiros em razão do aumento do preço do diesel. Também no ano passado, diante da ameaça de uma nova paralisação da categoria, Bolsonaro chamou os caminhoneiros de aliados e disse que faria a parte dele. Governar não é fácil. Se não faz é porque não fez e se faz porque tem interesse eleitoral. Durma com esse barulho. 6 horas mais 18 minutos, esse é o Cidade 360, jornalismo em todos os ângulos. E o ex-presidente Lula afirmou nesta quinta-feira ser contra o aborto e voltou a afirmar que esse assunto deve ser debatido, Cafeu, como uma questão de saúde pública. Você sabe imitar o Lula, porque tem a frase dele aqui, você quer falar? Essa pergunta... Vamos restabelecer a credibilidade, por favor. Então vamos lá, essa pergunta já chegou para mim umas 1000 vezes. Eu sou contra o aborto, mas é preciso transformar numa política pública. Mesmo eu sendo contra, ele existe. E se ele dá, e ele se dá como uma pessoa de alto poder aquisitivo, ele vai ao exterior e se trata. E o pobre como faz? Disse em entrevista a uma rádio. Ou seja, ele continua com o mesmo discurso que ele fez há pouco. Outro tema, viu, tratado por Lula na entrevista foi referente a uma outra declaração dita na terça-feira, que incentivou que a população vá até a Casa de Deputados cobrá-los sobre determinados temas e não em Brasília para protestar. Lula disse que deputados não veem os protestos quando estão dentro da Câmara e que todo deputado mora em uma cidade, todo senador mora em uma cidade. Eu ainda utilizei a palavra ir na porta da casa dele, conversar de forma civilizada, debater um tema que vocês querem ser discutido para que vocês possam ser ouvidos por deputado, completou. O ex-presidente questionou políticos que durante as eleições falam que adoram o povo, que andam de carro aberto, abanando a mão para o povo e que depois de eleito o povo passa a ser um estorvo. Não custa nada. O cidadão vai lá, bate palma, o deputado sai de forma civilizada, atende os eleitores, pergunta o que eles querem. Eles vão dizer que não quer que aprove determinada lei. O deputado disse se vai votar ou não. Qual o mal nisso? Disse Lula. Lembrando que o PSB deve oficializar hoje o ex-governador Geraldo Alckmin como vice na chapa do Lula, do PT, nas eleições de 2022. O anúncio deve ocorrer durante evento no hotel da Zona Sul de São Paulo. O encontro prevê a presença do presidente do PSB, Carlos Siqueira, e do presidente do PT, a presidente, que é a Gleice Hoffmann. No contexto de negociação para a disputa presidencial desse ano, Alckmin e Lula aparecem juntos pela primeira vez do final de 2021 em jantar organizado por grupo de advogados em São Paulo. Em 2006, os dois se enfrentaram no segundo turno na eleição presidencial. Lula foi reeleito para o segundo mandato e foi quando o Alckmin disse que ele queria voltar à cena do crime, na reeleição. O Lula falou que é favorável ao aborto, ele deixou claríssimo isso. Ele está se comportando como ele fez em relação ao triplex, em relação ao sítio de Atibaia. Não me pertence. Então ele é assim, ele tenta, ele é muito aquele leãozão quando ele está ali no seu ambiente, então ele fala tudo o que ele pensa, que é o verdadeiro Lula, Então ele vai no encontro do sindicalista, quando ele está dentro do ambiente próprio, por exemplo, ele passou um vídeo dele com a Daniela Mercury, cachaceado, cambaleando, dançando, enquanto a população está aí sofrendo. Então esse é o verdadeiro Lula. O Lula Paz e Amor que a gente viu é um fake. É um fake, ele se veste disso para dizer que ele é bonzinho, e aí todo mundo vai acreditando no canto da sereia. Só que volta e meia ele vai dando pistas do que efetivamente ele pensa. Ele pensa que devemos ter o aborto, ele pensa que a classe média tem que ter só um televisor, não tem direito a ter mais porque é gananciosa, tinha que segurar o seu consumo. Ele pensa em controlar as redes sociais, as mídias. Então nós vamos entendendo aos poucos, como é que é. Ele é favorável, por exemplo, a fazer metrô em Caracas e não em Minas Gerais ou aqui no Brasil.
São coisas que a gente tem que construir para entender do que se trata. Novamente, ele se contradiz. Mas esse é o Lula que nós conhecemos. Insisto, no ambiente próprio dele, ele é o verdadeiro. Nesse ambiente público, ele tenta falsear. Mas a população já está sacando essa jogadinha do Lula. 6 horas mais 22 minutos, 6h22, para você um pouquinho do panorama político nacional. Oi, Café. Antes da gente mudar aqui até para prestar serviços, né? Queríamos destacar que está tendo no Congresso, né, aquela questão voltar, o PL do fake news. Do fake news. E houve um mapeamento dos deputados de São Paulo que são favoráveis. O que é essa PL do fake news? Eles querem controlar o que a gente publica nas redes sociais. Só que não indica aqui, vai ter um censor. A gente não sabe exatamente quem será esse censor, como é que ele vai avaliar se uma notícia é verdadeira ou não. Vamos pegar o caso aí que aconteceu durante... você tem aquele bannerzinho, né, que eu te passei. Essa questão quando foi durante aí a pandemia, né? Um cientista declarava uma coisa favorável a um kit, por exemplo, de uso imediato, ele era simplesmente... taxado como fake news e cortado das redes sociais. Então a pergunta é, como é que vai ser isso? Não é melhor deixar, porque as redes sociais nasceram exatamente por isso, cada um de nós faz o filtro. E nós temos um mapa dos deputados do estado de São Paulo que votaram favoravelmente a urgência para apreciar esse tema, ou seja, urgência para colocar um cala-boca em cada um de nós dentro das redes sociais. Então vamos ver quem são esses deputados. Vamos lá, o Bizarro me ajuda aí, que acho que está mais próximo de você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma outra imagem e a gente vai aproximando, que fica mais fácil para o ouvinte internauta e quem está nas redes sociais também fazer o acompanhamento. Ó, eu vou passar dessa forma, então a gente vai começando a olhar aqui, olha. Então vamos lá. Esses foram que votaram... deputados federais de São Paulo que tentaram impor a censura nas redes sociais, né? Então votaram favorável. A fake Alexandre Leite, Alexandre Padilha, Arlindo Chinaglia, Bozella, Carlos Artati, Eli Correia Filho, Fausto Pinato, Renata Abreu, Ricardo Izar, Orlando Silva, Paulinho da Força, né? Rui Falcão, quem mais aqui, olha, vamos pegar... e ele lá, olha, Rodrigo Agostinho. Aí que eu queria chegar, né? O nosso representante dessa região está ao lado de Rui Falcão do PT, de Sâmia Bolfin do PSOL, de Alencar do PT, né? E assim por diante. Então, lembra que nós debatemos aqui a questão ideológica, a gente nunca olhou? O Rodrigo Agostinho cada vez mais mostra seu posicionamento à esquerda, né? Ele falou, né, de sair até do partido porque não apoiava o Lula, mas continuou, sentou na primeira fileira e quando o Alckmin tomou posse no PSB e foi anunciado como candidato a vice, aplaudiu. Esse é o Rodrigo Agostinho. Tá aí, aos poucos a gente vai entendendo o comportamento dos nossos deputados no tocante aos grandes temas do país. Faça seu juízo de valor.